Meus irmãos, o evangelho de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. No meio do tempo da Quaresma, nós abrimos como que um parêntese para os ritos penitenciais e a igreja se veste novamente de branco, canta de novo glória para que possa celebrar este mistério em torno da cátedra do ministério de São Pedro e de seus sucessores. Então, nesta festa da cátedra de São Pedro, o evangelho é tirado de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 ao 19. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então hoje celebrando a festa da Cátedra de São Pedro, no meio deste tempo da Quaresma, nós abrimos esta exceção para o roxo, para a penitência e celebramos esta festa. Esta festa que é uma festa muito antiga, celebrada na igreja desde o século IV aproximadamente e que honra uma cadeira. Sim, a palavra cátedra significa cadeira. Pode parecer estranho, pode soar um tanto quanto esquisito, mas porque na igreja nós celebramos uma festa, nós temos uma festa para celebrar uma cadeira. Bom, esta cadeira nós precisamos entender não como simplesmente uma relíquia ou como um objeto, mas esta cadeira num sentido teológico, num sentido espiritual, num sentido até mesmo pastoral, mas principalmente num sentido teológico. Esta cadeira como um lugar. Nós honramos este lugar que é um ponto de referência, e mais do que um lugar, um ministério. O significado desta cátedra, que é, na verdade, um ministério, um serviço. O serviço prestado por aquele que ocupa a cátedra de São Pedro, por aquele que hoje se senta nesta cadeira, nesta cátedra de São Pedro. Mas nós precisamos entender a cátedra. A cátedra é uma cadeira de onde se governa, de onde se ensina. E na igreja, quem se senta na cátedra são os bispos. Então, aí na sede da sua diocese, em cada diocese, existe uma igreja catedral. A igreja catedral, a igreja mãe da diocese, então todas as dioceses do mundo têm a sua catedral, onde se encontra a cadeira do bispo diocesano, a cátedra, de onde o bispo, teoricamente, é lógico que o bispo tem o seu gabinete, evidentemente, que é de onde ele despacha e tudo mais, mas teoricamente e teologicamente, o bispo ele governa a sua diocese, ele ensina
as suas ovelhas, o seu rebanho, a partir da cátedra, a partir desta cadeira. Nas universidades, os professores têm as suas cátedras, né? A gente até fala, a pessoa é um catedrático, né? Aquele professor, ele tem a sua cátedra na universidade, ou seja, ele tem o seu lugar de ensino. Então a cátedra é este lugar de onde o bispo pastoreia, conduz o seu rebanho, ensina o seu rebanho, porque o bispo, vocês sabem, ele tem uma tríplice dimensão, né? O munus episcopal. Tem o munus de ensinar, de governar e de santificar, né? Então, o bispo, ele ensina, ele é o grande mestre da fé. O bispo, ele pastoreia, ele governa a sua igreja. Nós sabemos que cada diocese é uma igreja particular. E o bispo, ele também santifica as suas ovelhas, o seu rebanho, através dos sacramentos. Então, em Roma existe uma cátedra, que é a Cátedra de São Pedro, e tecnicamente a Cátedra de São Pedro é assim uma cadeira, uma relíquia, portanto, uma cadeira que há uma certa discussão entre os historiadores se esta cadeira que está lá em Roma foi de fato onde São Pedro se sentou, ou então há uma outra versão que diz que esta cadeira foi doada nos primeiros séculos como um presente do rei Carlos da França a um papa, ao papa da época. E então, mas de fato o que nós sabemos é que há esta cadeira, e na verdade dela só se sobraram algumas relíquias, alguns pedaços desta madeira que foram colados ali em uma outra cátedra, portanto uma outra cadeira, e esta relíquia está guardada, está lacrada dentro de uma escultura de bronze, que é o que nós hoje chamamos como uma obra de arte, que está lá no fundo da Basílica de São Pedro. Quando você entra em São Pedro, você olha lá no fundo, tem aquele vitral, né, maravilhoso do Espírito Santo, que todo mundo já viu, pelo menos em foto ou na televisão, e onde o Papa tem celebrado ultimamente, durante esse período de pandemia, o Papa não tem celebrado no altar principal da Basílica de São Pedro, ele tem justamente celebrado no altar da cátedra. O que é o altar da cátedra? É justamente o altar na Basílica de São Pedro que fica abaixo desta escultura do século XVII, que foi projetada pelo Bernini, e o Bernini, que projetou várias obras de arte da Basílica de São Pedro, inclusive aquele grande baldaquino, as colunatas da praça, e também este monumento, esta escultura, esta obra de arte barroca, que é a Cátedra de São Pedro, que é uma caixa de bronze no formato de um trono, e que lá dentro, portanto, se guardam, se conservam essas relíquias da Cátedra de São Pedro, desta que foi esta cátedra provavelmente doada pelo rei Carlos da França ao Papa da época, lá nos primeiros séculos. Então, enfim, tecnicamente esta é a Cátedra de São Pedro, né? Mas desde o século IV a igreja celebra esta festa em honra a esta Cátedra de Pedro, mas nós precisamos entender, como dizíamos no começo, celebrar a Cátedra de Pedro não é simplesmente honrar um objeto, honrar uma cadeira enquanto objeto, mas é justamente celebrar o mistério petrino, o ministério petrino. É celebrar a unidade em torno do apóstolo Pedro e dos seus sucessores. Portanto, hoje há uma festa em que nós celebramos estas duas dimensões. A dimensão de Pedro, sim, celebramos São Pedro. Em junho, em 29 de junho, celebramos o seu martírio. Mas hoje, justamente, celebramos este seu primado.
este seu ministério na igreja, este seu serviço à igreja. E esta outra dimensão, que é justamente o ministério do sucessor do apóstolo São Pedro, que é a pessoa do Papa, hoje, em 2021, o Papa Francisco. E o Papa, nós sabemos, é o bispo de Roma. Nós dizíamos que cada bispo, então, ele tem a sua catedral, ele tem a sua cátedra de onde ele ensina. E o Papa, nós sabemos, ele tecnicamente é o bispo de Roma, é o bispo da diocese de Roma. E a diocese de Roma, já por esta tradição tão antiga, tem esta tradição de que o seu bispo preside na unidade e na caridade, no amor, todos os outros bispos, o colégio episcopal. E a sua cátedra, a cátedra do bispo de Roma, portanto a cátedra de São Pedro, é um ponto de unidade de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, de cada igreja particular. Então, cada igreja particular, ela está unida espiritualmente e também de coração, mas unida espiritualmente a esta cátedra do bispo de Roma e ao bispo de Roma, que é o sucessor do apóstolo Pedro. E pelas Sagradas Escrituras, minha gente, nós podemos compreender que Pedro sempre foi, desde o momento do grupo dos apóstolos, este sinal de unidade. Nós vimos que hoje no Evangelho, Jesus ele institui Pedro como esta rocha, como este ponto de referência. Tu és Pedro, Simão, a partir de agora tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre esta cátedra, sobre este alicerce, que é a fé de Pedro. Não se esqueça do começo da perícope de hoje, meus irmãos, em que Jesus pergunta aos apóstolos quem as pessoas dizem que ele, Jesus, é. E cada um dizia uma coisa. A sociedade tinha diferentes compreensões a respeito de Jesus. E aí, Jesus pergunta aos apóstolos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, exercendo já esta sua liderança, ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O Messias, o ungido. Então vejam que diferente das pessoas, diferente do mundo, diferente da sociedade, Pedro, ele tem esta inspiração. E Jesus vai dizer que quem o inspira sobre isso, sobre esta verdade de fé, é o Pai, é o próprio Deus através do Espírito Santo. Muito bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi a sua humanidade que te inspirou isso, mas esta sua intuição vem do alto. Portanto, ela é boa, ela é verdadeira. Você disse bem, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então, por conta desta tua fé, e sobre esta tua fé, porque você é esta pessoa de fé, nesta fé eu construo a minha igreja. E esta fé que você, Pedro, tem na minha pessoa, esta fé que é dada a você pelo Pai, no Espírito Santo, esta fé vai ser um ponto de referência para os seus irmãos. Esta fé vai ser, quando os irmãos olharem para você, eles vão compreender, eles vão te ouvir, porque você demonstrou que você tem esta fé que vem do alto. Que você tem esta sensibilidade, que você está aberto às coisas do alto. E mais adiante, em Lucas, capítulo 22, Jesus vai dizer para Pedro uma outra palavra que deixa ainda mais clara a sua liderança. Jesus vai dizer a Pedro, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual fé? Aquela fé que vem do alto.
e que Pedro demonstrou. Aquela fé de que Jesus é o Cristo. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Quando, porém, te converteres. Veja, Jesus diz a Pedro, eu oro para que a tua fé não desfaleça. Porém, em um certo momento, a fé de Pedro desfalece. Quando Jesus está sendo julgado e Pedro está por perto e as pessoas perguntam para ele, você era um deles, você é um deles. Ele diz, não, eu não conheço esse homem. Veja, aquele que foi elogiado por Jesus, aquele cuja fé Jesus dá como uma referência de fé, como um ponto de unidade na fé, aquele mesmo homem desfalece na sua fé. Aquele mesmo homem é tocado pelo medo, experimenta o medo, nega. Aquele que foi feito por Jesus como um ponto de referência, como um ponto de unidade, ele se divide, ele se separa do Cristo, no momento em que talvez o Cristo mais precisasse, que é o momento da paixão. Ele nega. Mas é por isso que depois lá em João capítulo 21, o ressuscitado vai dizer a ele, vai perguntar a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo, e Jesus diz, ele apacenta os meus cordeiros. Depois ele pergunta mais outras 2 vezes, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes tudo. E na 3ª vez ele se entristece porque ele se lembra que aquelas 3 perguntas de Jesus, se ele o ama, na verdade estão ligadas às 3 negações. Mas quando Pedro diz que ama pela 3ª vez, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Veja, por mais que a limitação de Pedro o tenha feito negar o Senhor, mas o Senhor dá esta nova chance a Pedro e o faz de novo este ponto de unidade e este pastor do rebanho. Este pastor do rebanho. É a misericórdia de Deus que toca o coração de Pedro e que faz dele este pastor. E que faz, porque reconhece que ele é uma pessoa de fé. É uma pessoa frágil, sim, mas é uma pessoa de fé. E é uma fé sincera. A fé de Pedro é uma fé sincera, porque é uma fé que vem do alto. E ele diz, apacenta. Esta tríplice profissão de amor de Pedro, minha gente, que recebe essa tríplice investidura de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Então veja, Jesus institui Pedro como este ponto de referência a partir da sua fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a partir do seu amor. Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, o ministério petrino, meus irmãos, ele se sustenta nessas 2 vertentes, nesses 2 pilares. A fé de Pedro e o amor de Pedro por Cristo. A fé e o amor. A fé e o amor. E é por isso que no ministério do sucessor de Pedro, a igreja diz, a igreja tem o dogma da infalibilidade papal, que quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, quando o Papa fala de sua cátedra em assuntos de fé e de moral e de costumes, a igreja acredita que o Papa é infalível, só nestes 2 aspectos, que é justamente estes aspectos sobre os quais Jesus confirma o ministério de Pedro. Quando o Papa fala de fé, como Pedro falou de fé, revelado pelo Pai, tu és o Cristo. Pedro ali ensina quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Papa é infalível quando fala da moral, dos costumes. E qual a grande moral cristã católica? O amor, a lei do amor.
Esta é a grande moral, este é o grande costume, a moral do amor. Então, quando o Papa ensina sobre este amor a Deus e aos irmãos, ele está falando ex cátedra, ele está falando de sua cátedra. Em outros assuntos, e assuntos de política, de economia, o Papa, ele é falível, ele pode errar. Como Pedro errou em alguns momentos. Em assuntos de governo, em assuntos de pastoral, em como conduzir a igreja aqui ou ali, o Papa eventualmente pode errar. Mas quando ele ensina sobre a verdade de fé, e sobre a moral, sobre os costumes, sobre esta vida baseada no amor de Cristo, aí o Papa deve ser ouvido com fidelidade, com presteza, porque esta instituição vem do próprio Cristo. E na carta de São Pedro, que é a primeira leitura de hoje, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, o próprio Pedro vai exortar os anciãos. Ele vai dizer: aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por medo, por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer. Nem por ganância, mas por devoção. Nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Olha o que São Pedro aconselha aos outros pastores: apacenta o rebanho que foi confiado pelo Senhor. Isto é sério, a responsabilidade dos pastores da igreja, a responsabilidade do Papa, dos bispos é muito grande. Mas sobretudo do Papa que hoje estamos celebrando. Olha a responsabilidade, apacentar o rebanho no amor, não no medo. E nós vemos isso tão claro no Papa Francisco, que apacenta a igreja como uma proposta. O ministério do Papa Francisco deixa isso muito claro. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas as pessoas são convocadas a atrair-se pelo amor de Jesus. E é esta a função dos pastores, de levar este amor de Jesus às pessoas, não o medo. São Pedro fala, nem por ganância, mas por devoção. O pastoreio não pode ser por ganância, nem ganância de poder, nem ganância de dinheiro. E hoje nós vemos o Papa Francisco, quanto ele insiste nisso, tanto para consigo mesmo. A gente vê a simplicidade de vida, a austeridade de vida que o Papa Francisco leva, e o quanto ele convida os padres e bispos a seguirem esta mesma pobreza, esta mesma austeridade. E a gente vê o quanto muitos não o compreendem e não gostam. Mesmo ainda alguns pastores da igreja que não gostam quando o Papa toca nesses pontos. Quando ele quer tirar estes privilégios, porque o pastor não deve ser aquele que recebe privilégios dos fiéis. Sim, ele deve ser amado pelos fiéis. Mas o pastor não está lá para ser servido pelos fiéis, mas ele está lá para servir os fiéis. Tanto que o Papa, quando ele assina um documento, ele diz Francisco, e assim todos os papas, né? Papa tal, servo dos servos de Deus. Então o Papa é o primeiro a servir. E Pedro continua, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Como modelos. Nós olhamos para o Papa Francisco, nós vemos um modelo de pastor. Um modelo para aqueles que querem levar adiante a função que receberam de pastorear o rebanho de Cristo. E aí Pedro conclui assim, quando aparecer o supremo pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Ou seja, quando chegar o momento da morte, quando Jesus, o supremo pastor, o pastor dos pastores, aparecer,
Ele vai poder te dar esta coroa da glória, esta sim, a verdadeira glória que não tem fim. Então, a fidelidade do pastor à missão que recebeu, dá ao pastor a coroa imperecível, imarcessível da glória, esta coroa que o mundo não destrói. Porque nós sabemos que a coroa do poder, do dinheiro, esta coroa o mundo destrói, o mundo dá e o mundo tira. Quando a igreja tem muito poder dado pelo mundo, dado por políticos, o mundo mesmo tira esse poder. Esse poder cai por si só. Mas quando a igreja é fiel aos ensinamentos, à fé, ao amor, à pobreza do Cristo, esta coroa ninguém tira. Porque esta coroa, o próprio pastor dos pastores a dará de volta. Esta coroa nada tira, porque esta é a coroa da glória. E meus irmãos, então, mais uma vez, eu convido a vocês a, neste dia da Cátedra de São Pedro, rezar pelo Papa Francisco, rezar pela Igreja, rezar pelo Papa Francisco como o legítimo, o verdadeiro sucessor do apóstolo Pedro, como o legítimo e verdadeiro sinal de unidade para a Igreja. Tem muitos que querem tirar a legitimidade do Papa Francisco como pastor. E é triste quando a gente vê que aqueles que se dizem da igreja, que aqueles que se dizem muito católicos, muito tradicionais, são os primeiros que querem ver ruir o primado de Pedro presente na igreja. O Papa Francisco, se você ouvir qualquer coisa, outro Papa é que era verdadeiro Papa, outro Papa que era bom, esse Papa não me representa. Às vezes a gente ouve essas bobagens nas redes sociais. Desconfie, desconfie, porque quem é católico confia que a eleição de um Papa, no caso hoje do Papa Francisco, lá atrás do Papa Bento, João Paulo II, e assim, voltando, o Papa eleito pelos cardeais, sim, mas a inspiração é do Espírito de Deus. A inspiração é do Espírito de Deus. O Papa pode ter os seus momentos, os seus erros, não é? Como, por exemplo, aquela vez, aquela cena que o Papa Francisco deu um tapa na mão da mulher que segurou o braço dele. Evidentemente que não era uma atitude que, não é, que se esperava de um Papa. Mas é a sua humanidade, a sua fragilidade. E ele pediu perdão, porque ele reconheceu que errou. Então veja, nessas questões ele não é infalível, né? E ele tem os seus erros, mas o Papa Francisco foi legitimamente eleito. E ele é o Papa. O Papa Bento, quando se aposentou, disse: eu serei obediente, eu serei o primeiro a obedecê-lo. Ele nem sabia ainda quem era o novo Papa, quem seria eleito, mas ele já tinha feito a sua profissão de fé e de obediência ao seu sucessor, porque ele estava ali agora deixando o trono de Pedro para o próximo que viria. E o Papa Francisco é este. E como aquele vitral belíssimo do Espírito Santo que ilumina com os raios de sol vindo de fora a Cátedra de Pedro lá na Basílica em Roma. É o Espírito Santo quem inspira Pedro e os seus sucessores, meus irmãos, na condução da igreja. E como Jesus diz a Pedro, no capítulo 21, versículo 11 de São João, que ele cuide para que a rede não se rompa, naquele episódio da pesca milagrosa. Esta rede cheia de peixes é a imagem da igreja. Esta é a função de Pedro, do sucessor de Pedro, de cuidar para que a rede não se rompa. O Papa tem esta missão. Por isso a missão do Papa é muito delicada.
porque ele tem que cuidar para que esta rede não se rompa, para que esta igreja não se divida. E a gente vê neste mundo tão polarizado de hoje, quantas pessoas que querem rasgar a rede. Quantas pessoas que querem estourar a rede, em nome da igreja às vezes. Em nome da fé. As pessoas querem dividir esta igreja. E o Papa ali tem que ir se sacrificando e trabalhando para que esta rede não se rompa. E eu concluo a nossa reflexão de hoje, um pouco longa talvez, mas destacando 3 pontos, como o Papa Francisco sempre faz em suas reflexões. Eu gostaria aqui de destacar 3 pontos, 3 ensinamentos que a gente pode aprender, eu acho, muito, nesses 8 anos de pontificado do Papa Francisco. 3 grandes ensinamentos que eu acho que balizam, que norteiam o seu pontificado, portanto, o seu ensinamento da sua cátedra. Primeiro, a misericórdia. O Papa Francisco sempre insiste, desde o primeiro momento do seu pontificado. Nosso Deus é um Deus amor, é um Deus misericórdia. Depois a simplicidade, a pobreza de vida, uma igreja pobre para os pobres. Sonhe uma igreja pobre para os pobres e como ele vive esta pobreza. E depois uma igreja em saída, uma igreja que não se preocupe com a sua força, com o seu poder, em perpetuar o seu poder, em ficar trancada dentro da sacristia ali, se enchendo de teia de aranha, mas uma igreja que se abra e que se vá ao encontro das pessoas. Uma igreja que não mais fique tocando o sino esperando os fiéis, mas uma igreja que vá onde as pessoas estão, nas periferias existenciais. Então esses 3 pontos que eu acho que a gente aprende deste ministério petrino do Papa Francisco. Um Deus que é misericórdia, entre muitos outros, mas esses 3 que me veem muito forte. Um Deus misericórdia, um Deus amor, a simplicidade, a pobreza de vida e uma igreja em saída, uma igreja missionária. Meus irmãos, que nós nos unamos ao Papa Francisco como igreja, para que assim levemos o amor de Cristo ao mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.